Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, deputadas e deputados ainda presentes no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Presidente Jair Bittencourt, eu quero me pronunciar no dia de hoje, desta tribuna, sobre 3 fatos, 3 decisões do governo Wilson Witzel, que tem a mesma matriz, uma matriz autoritária e uma matriz que não dialoga, que não conversa, que se fecha à interlocução com coletivos institucionais. Quero citar 3 casos de maneira bem precisa, alguns deles já mencionados na sessão de hoje, seja durante a ordem do dia, seja mesmo neste expediente final. Primeiro fato e primeiro caso. Existem órgãos colegiados, que são conselhos estaduais, que não são repartições governamentais, não são setores da administração pública estadual, não. Os conselhos são órgãos de Estado e não de governo, com composição bipartite, presença de representantes indicados pelo Poder Executivo, presença de representantes da sociedade civil. E esses conselhos têm um papel de atuar, por um lado, no acompanhamento, na fiscalização, no controle das ações governamentais, da implementação de políticas públicas na sua área de competência, por óbvio, e ao mesmo tempo também podem e devem contribuir para o processo de formulação de políticas públicas, diretrizes, eixos, enfim. São, portanto, instâncias fundamentais. Na área da cultura, nós temos o Conselho Estadual de Política Cultural, e que conta, neste caso, isso não é comum a todos os conselhos necessariamente, conta com representação também da Assembleia Legislativa, Poder Executivo, sociedade civil. Nesse caso é um conselho até tripartite, porque tem representação do Poder Legislativo. Ora, fato já narrado na sessão de hoje, qual não foi a nossa surpresa, como quando descobrimos que o governo do Estado, ou seja, o Poder Executivo, havia indicado para compor o Conselho Estadual de Cultura 2 representantes da Assembleia Legislativa. No caso, 2 deputados, no exercício de seus respectivos mandatos parlamentares. Ora, de fato, há representação do Parlamento Estadual no Conselho Estadual de Políticas Culturais, de Política Cultural. Mas quem designa essa representação não é o Poder Executivo. Existe, inclusive, um princípio elementar de relação harmônica, porém independência entre os poderes constituídos da República. Isso vale para a esfera federal, vale para a esfera estadual e vale para a esfera municipal. É por isso que um deputado, a rigor, tecnicamente pelo menos, não deve ser responsável direto pela composição das equipes governamentais. Seu papel é outro. Portanto, o deputado não nomeia secretário de Estado, assim como o governador não designa representação do parlamento em qualquer instância, qualquer que seja. Portanto, no caso do Conselho Estadual de Política Cultural, existe, por um lado, uma agressão a esse princípio basilar da República, que é o funcionamento harmônico e independente entre si dos poderes. Significa, inclusive, uma usurpação
por parte do Poder Executivo, de prerrogativas, deputado Flávio Serafini, que são nossas e das quais não podemos nem devemos abrir mão, não por causa de nós, que momentaneamente estamos aqui, mas por causa das responsabilidades, deveres e direitos que competem e que cabem ao Parlamento Fluminense. Ouço o deputado Flávio Serafini. Deputado Valdeir Carneiro, só fazer um rápido à parte. Esse é um tema que realmente nos chamou a atenção, de que em poucos dias tenhamos visto problemas em 2 conselhos diferentes. No de educação, a gente não tem dúvida de que foi praticada ali uma ilegalidade, porque foi interrompido o mandato em vigor do senhor Carlos Bichowski, que a legislação é muito clara, o mandato só pode ser interrompido em caso de renúncia, morte ou doença grave que impeça o exercício do mandato. E no caso do Conselho de Cultura, eu chamo a atenção porque Vossa Excelência está colocando, porque foram indicados 2 membros do Poder Legislativo para representar o Poder Executivo. Isso é uma questão que fere o princípio da autonomia entre os poderes. Claro. O governo do Estado, a Secretaria de Cultura, não pode indicar os representantes do Poder Legislativo. E 2, os representantes do Poder Executivo podem ser quaisquer representantes da sociedade, não precisa ser um servidor público do Estado. Mas eu entendo que um membro de outro poder não deveria representar outro poder no Conselho. No caso, 2 membros do Legislativo representando o Poder Executivo. Cria uma confusão que me parece, em última instância, esse conjunto, que é a falta de apreço pela importância desses espaços de participação da sociedade civil. Agradeço o deputado Flávio Serafini, que já introduz o segundo fato dos 3 que quero aqui narrar. Fatos, como eu disse, têm matrizes semelhantes, se não idênticas. É o caso do Conselho Estadual de Educação. Agora, não mais o Conselho Estadual de Política Cultural, mas o Conselho Estadual de Educação, que, aliás, viveu há cerca de 2 semanas, Flávio, um momento importante na sua trajetória, que foi uma solenidade de investidura da presidência, que foi reconduzida, da nova vice-presidência. Portanto, é um conselho que funciona na mais absoluta normalidade institucional e que também tem um papel muito importante nos processos de controle, acompanhamento, fiscalização e formulação de diretrizes da política estadual de educação e como órgão normativo do sistema estadual de ensino. Sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que congrega os estabelecimentos de educação básica da rede estadual, os estabelecimentos de educação superior da rede estadual e os estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio e ensino técnico da rede privada. Portanto, é um órgão da maior importância, a tal ponto que o legislador estadual, em 2014, através da Lei 6.864, de 15 de agosto de 2014, modificou uma lei de 2005, que é a lei que institui o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, para garantir, consagrar em lei, que o Conselho Estadual de Educação é um órgão de Estado autônomo, normativo, regulador, consultivo e deliberativo. Ou seja, fica ainda mais claro que o Conselho Estadual de Educação, esta lei de autoria do deputado Conte Bittencourt, que presidia a Comissão de Educação, fica ainda mais claro que este não é um conselho que seja, digamos assim, um departamento ou uma superintendência da Secretaria de Estado de Educação. Portanto, é inadmissível, é ilegal, inclusive, que o governo do Estado destitua um conselheiro em pleno exercício de seu mandato na forma da lei. Isso demonstra que o governo do Estado tem ou péssima assessoria ou profundo desapreço, neste caso, inclusive, pelo ordenamento legal vigente. A lei está em vigor, que define o Conselho como órgão de Estado, define a sua composição com 24 membros, e aí discrimina essa composição e atesta e certifica, enfim, e garante que há um mandato a ser cumprido pelos conselheiros de 4 anos, sendo inclusive permitida
uma recondução por igual período. Portanto, é inaceitável, quem quer que seja, mas no caso específico, que o professor Carlos Bielchowski, pesquisador da UFRJ, por muito tempo presidente da Fundação CCERJ, com experiências relevantes na gestão nacional da política de educação à distância, aconteceu com ele, mas vale para qualquer conselheiro ou conselheira, porque na forma da lei tem seus mandatos assegurados. E não podemos admitir o precedente, deputado Jair Bittencourt, porque isto pode concorrer para o desmonte, para o enfraquecimento institucional deste órgão de Estado e, consequentemente, enfraquece o papel de normatização, o papel de monitoramento. Olha, nós estamos às vésperas, e Vossa Excelência tem acompanhado, agora no dia 30 de agosto, será a abertura do Congresso Estadual de Educação, que vai elaborar uma proposta de novo Plano Nacional de Educação, que virará lei, porque virá aqui para a Assembleia Legislativa. Ora, e o Conselho tem um papel decisivo nesse processo, e agora vai ser, deformado por um ato executivo ilegal e absolutamente revelador do desinteresse, da desconsideração do Poder Executivo para com os órgãos colegiados, para com, de novo, a relação entre os poderes da República, no caso entre o Parlamento e o Poder Executivo. E por último, meu tempo já está esgotando, um terceiro fato. Olha, quanto a Assembleia aperfeiçoou os seus mecanismos de participação na discussão da região metropolitana, votamos em dezembro do ano passado a Lei Complementar 184 de 2018, depois de 3 anos e meio de tramitação, que disciplina, fixa critérios para a mudança nos padrões de governança da região metropolitana, uma lei complexa, uma lei muito debatida, uma lei muito importante para, afinal de contas, se pensar de forma coordenada e integrada o desenvolvimento da desigual região metropolitana do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro parece que está desmontando as suas estruturas de governança da região metropolitana, porque recentemente, primeiro teve um episódio de alteração na composição do grupo de gestão executiva da região metropolitana, ligado ao governador, ligado ao Palácio Guanabara. Ora, mudança de composição de equipe é prerrogativa do Poder Executivo. Eu não vou agora fazer esse discurso que eu estou fazendo e questionar o governador porque mudou esse ou aquele membro da sua equipe. É prerrogativa dele. Agora, mais recentemente, ele destituiu quase toda a equipe, quase todos, só restaram 3 remanescentes do grupo de gestão executiva da região metropolitana. Ora, o que pretende o governador? Como que pretende aperfeiçoar e, afinal de contas, acompanhar o esforço do Poder Legislativo e da sociedade civil, que essa lei não teria saído sem o protagonismo na construção dessa lei da sociedade civil? O que pretende o governador com a gestão integrada da região metropolitana? Portanto, é incompreensível a atitude do governador Wilson Witzel em relação à governança da região metropolitana. Não estamos entendendo. Eu presido a comissão especial da região metropolitana e pretendemos fazer uma audiência pública específica para cobrar do Poder Executivo Estadual quais são as suas cartas, quais são os seus trunfos, o que pretende, que até o presente momento, até o início deste ano, vínhamos mantendo uma relação de diálogo, uma relação ainda que na diferença, de diálogo. Portanto, seja em relação ao Conselho Estadual de Educação, aliás, o deputado Sérgio Fernandes, durante a sessão, sabendo dessa questão da demissão de um conselheiro do Conselho Estadual de Educação, ligou para o secretário Pedro Fernandes e depois me trouxe a informação que o secretário não teve participação nesse ato. Portanto, é um ato do Palácio Guanabara, não dá para entender. Então, seja em relação ao Conselho Estadual de Educação, seja em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural, seja em relação ao Grupo Executivo de Governança da Região Metropolitana, há um processo de desrespeito, de ataque, de desconsideração para com instâncias colegiadas fundamentais para o Rio de Janeiro, seja na cultura, seja na educação, seja na governança da região metropolitana composta por 22 municípios fluminenses. Era o que queria dizer na sessão de hoje. Obrigado, presidente Jair Bittencourt.